Olá, estamos no ar com mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É sempre um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E hoje temos o nosso amigo e companheiro José Natal, que também é palestrante espírita. José Natal, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Jô. Mais uma vez estar aqui com vocês, né? E a oportunidade de estar falando da doutrina dentro do nosso dia a dia, né? Porque Kardec nos coloca a doutrina espírita não de uma forma distante, né? Como uma forma de cultuar a religião, mas que a religião venha fazer parte do nosso dia a dia, né? Esteja no nosso contexto diário. É muito importante estarmos aqui falando mais uma vez sobre a doutrina espírita, sobre o tema que nós vamos abordar, como um renovo diário na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, sempre renovando nossos sentimentos. Hoje você trouxe um tema muito interessante, inclusive vai de encontro com o que você acabou de falar, né? Certo. De que Kardec aí trouxe essa doutrina para a gente de uma forma simples, né? Que a gente consiga colocar aí no nosso dia a dia. Com certeza. E o tema de hoje é o tema poderia. Natal, fala um pouquinho para a gente por que desse tema poderia e por que ele faz assim tanto sentido no nosso dia a dia. Jô, esse tema nós escolhemos, né? Assim, já de uma forma... Esse poderia é uma palavra, né? Que vem nos trazer, assim, dentro do que nós vamos conversar hoje, uma grande responsabilidade, né? Porque o poderia está no nosso contexto diário, né? A partir do momento que nós tomamos algumas atitudes, ou melhor, que nós deixamos de tomar algumas atitudes, porque Kardec ele é bem claro, a partir do momento que eu deixo de fazer o bem, tendo a oportunidade de fazer o bem, já estou fazendo o mal. Olha que interessante. Ou seja, se você ficar neutro, você já está fazendo mal. Sim. Se eu tenho a oportunidade de fazer o bem, se eu tenho conhecimento naquele momento, que eu tenho aquela oportunidade de fazer o bem, né? Eu já estou fazendo o mal, porque estou deixando de fazer o bem. Agora, aí que está o poderia, né? Eu poderia ter prestado atenção naquela pessoa que estava ali na rua, precisando de um socorro, de um ajuda, né? Eu poderia estar olhando para o meu filho que está ficando dentro do quarto isolado, né? De uma forma depressiva, e de repente eu estou preocupado com outros contextos. Então esse poderia aí, a gente tem que estar sempre alerta a isso aí. Porque não que para as coisas não exista um remédio, não exista uma atitude que você venha tomar daqui para frente e buscar novos caminhos, novos resultados naquilo que você vem fazendo. Só que esse poderia é bem abrangente, né, Jô? Natal, eu vejo que esse poderia, ele é com certeza um assunto assim muito abrangente, né? Envolve aí um raio muito grande, né? De informações. Mas eu gostaria de perguntar para você o que a gente poderia fazer hoje, assim, né? Como que fica esse poderia nos dias de hoje, assim, com as dificuldades que nós estamos tendo hoje? Jô, tá muito claro, né? Não tem como a gente fugir da situação, né? O clima, a tristeza, né? Que cobre o país, o mundo, vamos dizer assim, né? O país porque nós estamos aqui, a nossa pátria, com mais de 3.000 mortes por dia. Então isso vem nos trazer uma reflexão muito grande, né? A consequência disso aí. Lógico que não vamos aqui puxar culpados ou não culpados, mas também existe uma grande parte que cabe a nós fazer. Por exemplo, será que eu não poderia ter evitado de ir naquela festa? Será que eu não poderia ter evitado de ir na praia, esses feriadões que tiveram aí? Será que eu não poderia usar máscara de uma forma mais adequada, com mais cuidado, vamos dizer assim? Então é nesse contexto, Jô, que a gente tem que analisar, porque quantos podem estar lá na fila agora, ou simplesmente fazendo um teste lá para a Covid, já com os primeiros sintomas, e de repente refletindo, puxa vida, eu poderia ter tomado mais cuidado com isso ou com aquilo. Porque existe uma parte muito importante, sabe, Jô?
o Evangelho diz assim: aonde a tua mão não alcança, de Deus alcançará. Ou esforça-te que eu te ajudarei. Então, por exemplo, você precisa ir para o seu trabalho. Você é o seu pão de cada dia. Você vai tomar um ônibus, você vai tomar um coletivo, ou você está ali trabalhando. Os cuidados são primordiais. Só que você está indo por alguma coisa que você tem necessidade. Está entendendo o raciocínio? Você está se esforçando ali para executar uma atividade, né? Logicamente que a espiritualidade, os cuidados, né, estão junto daquele que está se esforçando. Agora, se você está você está indo por ir em algum lugar, por leviandade, ou porque acha que tem que ir lá no bar da esquina beber, ou enfim, entendeu? O raciocínio é esse. Tá? Você quer dizer, né, Natal, que a gente, assim, Deus não vai fazer por nós, né? Isso. Ele vai fazer junto com a gente, né? Isso. Quando a gente tem a vontade de fazer ali, né, a opinião de fazer alguma atividade, Sim. né? Claro Isso. que voltada ao bem, Deus Deus nos fornece todas as ferramentas necessárias. Sim. Não que a espiritualidade vai nos abandonar, não que os nossos mentores vão... Não. Mas a partir do momento que eu tomo uma diversão, ou eu vou me expor em alguma situação por conta própria, veja bem a palavra, por conta própria, a responsabilidade é minha. É diferente de eu ser um pai de família, ter que tomar uma condição para cuidar dos meus filhos, né? Então, aí que entra o poderia, né? O que eu poderia? Então, Jô, esse poderia, ele tem que ser uma análise diária, né? O que eu poderia ter feito? O que eu deveria, o que eu poderia ter feito hoje, que eu deixei de fazer, o que poderia ter trazido para mim um pouquinho mais de alegria, ou que eu poderia ter dado um pouquinho mais de alegria aqui dentro da minha casa, para minha esposa, para meus filhos. Está entendendo onde se poderia estar indo? Poderia ter tido um pouco mais de paciência, né? Isso. Poderia ter conversado com alguém ali da sua família no momento que estava precisando, né? Poderia ter mais carinho. Com certeza. Porque a grande chaga da humanidade, já diz lá no livro dos Espíritos Kardec, é o egoísmo. Tá? É o oposto à caridade. Tá? De repente, esse poderia, se eu fizesse alguma coisa a mais para alguém, ou se eu me movimentasse um pouquinho mais em favor do meu próximo, eu já estou fazendo o quê? Eu já estou, de uma forma ou de outra, dilapidando esse orgulho, esse egoísmo dentro de mim. Então, é uma questão do quê, João? De esforço. Né? É uma questão de objetivo, de aprimoramento. Logicamente, João, como nós iniciamos o nosso bate-papo, nós estamos aí no meio de uma pandemia. Nós estamos no meio de um roda-moinho, tá? Agora, o que nós precisamos fazer? Mesmo no meio desse roda-moinho, buscar as melhores opções de vida. Perfeito. Natal, a gente vai para um breve intervalo e nós voltamos já com o tema Poderia. Ok. O SEAC continua em funcionamento. Ainda não podemos reabrir, mas você pode ter acesso a todo o nosso atendimento online. O conteúdo doutrinário, como palestras, programas e lançamentos, estão disponíveis em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta pesquisar por Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru. Você também pode passar pelo atendimento fraterno online e até fazer pedidos de vibração. Outras atividades, como cursos UniSEAC e Nota Fiscal Paulista, também estão em funcionamento. Café SEAC, Livraria SEAC e Bazar SEAC por delivery e drive-thru. O albergue mantém o atendimento seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Os projetos e núcleos de assistência social atendem as famílias através de cestas básicas, hortifruti e mantimentos em geral. Acesse nosso portal www.seac.org.br e ajude para que o nosso trabalho continue chegando aos necessitados. O Centro Espírita Amor e Caridade agradece. Voltamos para mais um bloco do nosso programa Despertar e hoje estamos aqui com o nosso companheiro José Natal, que também é palestrante aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. E hoje ele traz para a gente o tema Poderia. E Natal, eu gostaria de perguntar para você agora, quantos sofrem com as consequências do poderia? Isso aí
Todos nós sofremos, Jô. Todos nós, de uma forma ou de outra, esse poderio, ele vem martelar a nossa consciência, entendeu? Aí que está um detalhe, Jô. Nós temos que ter em nós o seguinte: tudo que eu for fazer, seja a coisa mais simples, né? Para alguém, o próprio, para mim, né? Que seja para que eu possa usufruir daquilo, ou para o meu próximo, enfim, dentro do meu trabalho. Por mais simples que seja o meu trabalho, a minha atividade, existe uma coisa que os Espíritos nos ensinam: fazer com amor. Chico Xavier já dizia: se eu vou fazer alguma coisa, faça com amor. Sabe? Com toda a boa vontade possível. Por quê? Quando eu termino aquela tarefa, eu termino aquele processo na minha vida, eu vou ter minha consciência o quê? Tranquila. Tá certo? Mesmo que alguma coisa venha querer me afligir com relação ao poderia, eu vou, na minha autoanálise, eu vou dizer assim: puxa vida, o que eu pude fazer eu fiz, não é? Vamos dizer, você está convivendo com uma pessoa, né? O esposo com a esposa. Então, se tem aquele lar deprimente, o esposo não entende a esposa, por consequência, os dois não se entendem e vive aquela desarmonia. Um dos dois desencarna, né? O que foi para a espiritualidade, ele vai adormecer, vai chegar o tempo em que ele vai despertar, e a sua consciência vai começar a trabalhar e retratar tudo aquilo que ele fez de bom e de ruim. Né? É besteira assim, dentro de uma ideia, né, fantasiosa, achar que vai estar uma pessoa sentada no trono e os juízes lá, e você vai para a direita, você vai para a esquerda, você é bode, você é ovelha. São formas figurativas, né? Para explicar, né, Natal? Para poder explicar. Nós sabemos, né, Natal? Inclusive a gente já falou aqui em vários programas que dos fundamentos, né, uma das bases do Espiritismo é justamente a reencarnação, né? Onde nos traz aí que a vida é no mundo espiritual. Nós estamos aqui momentaneamente, né? Nessa escola aqui na Terra, encarnados, né? Sabemos que a vida é lá. E minha pergunta é, Natal, quando a gente está aqui encarnado, né? É uma oportunidade que estamos tendo, né? De aproveitar o máximo possível dessa escola. Sim. E quando a gente não aproveita, a gente só fica nesse poderia e nunca executa, e aí desencarna e volta para o mundo espiritual. Como é que fica? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando no mundo espiritual, a hora que a consciência começa a retomar, né, todo o seu histórico de vida aí, os seus predicados ou os nossos erros, né, não para o castigo, mas para o ajuste, para o preparo, para o aprendizado na espiritualidade para uma nova encarnação, não se fala em castigo, sabe, Jô? A gente fala sempre em aprendizado. Aí você vai lá no mundo espiritual e vai assim: puxa vida, eu poderia ter ajudado aquele meu irmão que atravessou aquela perda financeira, eu poderia ter estendido a mão para aquele colega meu de trabalho na hora que ele mais precisou. Então esse poderia, né, que vai nos deixar lá na espiritualidade numa condição de devedor. Né? Não sei se é isso que você perguntou. Exato isso. Agora, a exatidão das coisas é assim, sabe, Jô? Existem várias idades espirituais, né? Se você tem uma idade espiritual numa infância, você não consegue enxergar uma determinada coisa na sua vida. Então, logicamente, a sua consciência vai te cobrar dentro da sua idade espiritual, daquilo que você já evoluiu, né, dentro do contexto espiritual, intelectual, moral da sua vida, né? Agora, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem condição, você sabe que aquilo é bom, você tem condição de fazer aquilo e não fez, aí é complicado, João. Tá, aí é complicado. E às vezes, né, Natal, são coisas tão simples, né, no nosso dia a dia, que não vai nem nos tomar muito tempo, nem muito dinheiro, nem muito esforço, né? Não.
Que pode mudar muito, assim, um ambiente, isso. uma família, sei lá, o dia de uma pessoa, não é? Jô. Pegar um telefone ou abrir lá a internet, lá o WhatsApp, seja o que for dele. Como é que você tá? Tá tudo bem aí e tal, né? Mesmo que aquela pessoa não seja uma pessoa tão agradável, não seja uma pessoa assim que, sabe, que goze muito do seu amor, da sua amizade, mas puxa vida, se de repente alguma coisa tocou no seu coração, você lembrou daquela pessoa, vai lá, entra lá no Facebook, na internet, telefone, como é que você está aí e tal. Quer dizer, de repente aquela pessoa está tão aflita, tão triste, tão angustiada, que esse oi seu, aquele como você está, vai trazer um refrigério tão grande para essa pessoa que você falou. É uma coisa tão simples, mas aquilo vai dar um up naquela pessoa, vai dar sabe, um renovo interno. Puxa vida, o fulano lembrou de mim, que bacana, né? Então é nisso que nós precisamos viver, sabe? O que está acontecendo na Terra é justamente isso aí. É o deixar de poderia e para passar a fazer. Tomar as atitudes. Eu me lembro, entendeu? Natal, de uma palestra do Jorge Salomão, que é um amigo nosso também aqui do SEAC, que ele trouxe uma historinha lá que é o Batatas e Peras, né? Resumindo, era uma família muito simples, né? A mãe muito dedicada ali, trabalhava, fazia os servicinhos, ela fez um serviço lá, conseguiu um dinheirinho a mais, né? E ela foi lá no mercado e comprou peras, né, enlatadas, né? E chegou toda feliz com as peras, né, em casa e falou ia fazer um almoço ali, depois ia ter peras ali de sobremesa, né? E a hora que chegou na hora da sobremesa, ela colocou as peras, cortou as peras, colocou tudo na mesa e os filhos e os maridos começaram a comer as peras. A hora que eles deram a primeira mordida, eles notaram que não eram peras, eram batatas, né? E naquele momento um olhou para o outro, um filho olhou para o pai e falou: ô pai, tá gostosa essa pera aí? Porque essa aqui tá muito boa, né? E deixou a mãe continuar sendo feliz, né? Eles poderiam muito bem, mãe, a senhora tá maluca? Isso aqui é batata, isso não é pera. Mas um olhou para o outro, viu que a atitude da mãe foi de carinho, né? E falou: não, deixa para lá, não faz sentido nenhum a gente tirar a felicidade dela, né? Então acho que isso daí também se enquadra no poderia, né? Muitas vezes a gente poderia fazer isso dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente não se dá muito bem com algum familiar, não se entende muito bem ou não concorda com algumas coisas, mas que também não vai fazer grande diferença na nossa vida, né? A gente pode deixar para lá e deixar a pessoa tranquila, não é? Isso aí, a indulgência, né? A resiliência, a capacidade de perdoar, sabe, Jô? Não ser o dono da verdade, sabe? E outra coisa, Jô, nós falamos daquele nosso irmão que vai lá para a espiritualidade e fica lá de repente no poderia, né? E também o que desencarnou e o que fica também aqui encarnado, ao ver aquele ente querido desencarnando, né? E de uma forma tão triste como está acontecendo nos últimos dias, aí ele olha para aquela pessoa: puxa vida, eu poderia ter feito algo mais, né? Para minha mãe, para o meu pai, enfim. Então é isso que hoje o nosso tema principal nós estamos desenvolvendo, Jô, é essa oportunidade de abraçar, de amar, de perdoar, sabe? Não deixar o poderia, sabe? É a hora, é o momento. Tudo bem, nós estamos aí no meio do rodamuinho que nós falamos quase mais de 3 mil mortes por dia, mas é hora do desperto, sabe? Confiar em Deus. Porque o que nós temos hoje? Bom, a vacina está vindo, tá, tudo bem. O esforço está aí de todas as autoridades, dos hospitais, dos médicos. Puxa vida, é louvável os esforços que estão sendo feitos. Mas o momento, Jô, é de usufruir desse amor, sabe? De abraçar, de perdoar, sabe? Essa angústia que está dentro de mim de repente, né? Que eu estou vendo esse cenário, ligando a televisão e tal. Essas informações que vêm me abater, me desequilibrar às vezes. De repente, se eu chegar lá na minha mamãezinha que está lá, coitadinha, né?
que eu já julgo ela ultrapassada, que ficaram sequelas da minha infância, da minha adolescência, ela me magoou, deixou de magoar, eu casei, ela não foi no meu casamento, deixou de ir. Sabe, são coisas familiares que vão se entrelaçando de uma forma tão negativa, que agora é o momento de passar borracha nisso aí, ir lá e dar um abraço. Se não tiver como dar um abraço, estou dizendo dar um abraço das pessoas que estão dentro de casa, tá? Hoje, logicamente, que nós estamos aí com distância, mas pegar o telefone, oh, mãe, tá tudo bem, um beijo, eu te amo, enfim. Essa palavra eu te amo, não deixar para depois. Sabe, eu poderia, né, ter falado para aquela pessoa que eu amava, entendeu? De repente a pessoa está esperando aquilo lá com tanto desejo de ouvir uma palavra dessa, e a gente está se retendo. Aí cai no egoísmo. Estou negando de falar que eu amo aquela pessoa. Né? Porque as outras pessoas pensam assim, mas o egoísmo é deixar de dar algo material para alguém. Não. O egoísmo é deixar de dar amor para alguém. Entra no contexto do egoísmo e do orgulho. Certo, Ju? Natal, a gente está chegando no final de mais esse bloco, mas a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já com o último bloco do programa Despertar. Voltamos para o último bloco aqui do nosso programa Despertar e para puxar esse assunto desse último bloco, Natal, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que tem tudo a ver, sobre o comprometimento que a gente tem que ter com os nossos objetivos, esse comprometimento diário, esse esforço diário. O que a gente pode falar sobre isso ainda dentro desse assunto? Poderia? Jô, todo trabalho em prol do bem, em prol do progresso, enfim, em prol das benfeitorias pessoais ou familiares ou do próximo, exige esforço, tá? Existe abnegação, existe você mudar toda uma forma de vida, de conduta. Então existe aí todo um processo de perseverança, entendeu? De objetivo. Agora, isso falando em termos de sentimentos. O que acontece, Jô, que se nós só ficar olhando a pandemia, toda essa situação, nós perdemos o foco da vida, né? A gente está vendo toda uma crise aí necessária, né, para se conseguir vencer todo esse processo, mas não perder a esperança, não perder a fé em Deus, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela cria um castelo na vida, né? E não que esse castelo seja uma realidade na vida, mas a pessoa sonhadora, é bom ser sonhador, mas tendo um limite, entendeu? Dentro da nossa fé nós falamos sobre fé raciocinada, né? Então não vamos aí criar uma ilusão de vida, não. Tudo que a gente for fazer com o pé no chão. Essa é a grande realidade. Bom, eu vou abrir uma fábrica, eu vou abrir uma pizzaria, né? Então, esse é um exemplo material para a gente chegar onde é a nossa ideia. Logicamente, se eu for abrir uma pizzaria, eu não vou chegar de cara vendendo 200 pizzas. Eu vou vender 5, 6, 20, 30. Eu vou, de acordo com a qualidade do meu produto, eu vou angariando clientes. Assim é a vida também, né? Logicamente, se eu traçar agora um objetivo, ou eu plantar uma semente de mudança na minha vida, na minha realidade de vida, isso começa a ter um princípio, tem um início, né? Então, às vezes, chega num determinado ponto, eu desanimo, eu mudo a ideia. Não, nós temos que perseverar nos nossos objetivos.
principalmente no que diz respeito de não deixar esse poderia tomar conta de nós, né? Sempre estabelecendo metas, objetivos. Eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Mas aí vem meu orgulho, aí vem vários sentimentos. Não, eu vou lá, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, Jô, voltando num dos blocos anteriores, tudo que eu for fazer na minha vida, irei fazer o melhor que eu posso. Perfeito. Natal, esses dias atrás, né, inclusive você participa também desse programa, que é o nosso SEAC no Lar, o Evangelho no Lar, toda quarta-feira às 18h30, aqui pelas nossas redes sociais. E a gente sempre estuda ali um capítulo do livro Pão Nosso, né, que são comentários do Emmanuel acerca do Evangelho, né? E eu até separei aqui, no capítulo 132, né, que é intitulado Em Tudo, o Emmanuel fala que... Primeiro ele pergunta, né, quem que são os aprendizes do Evangelho, né? Somos nós, né? E ele fala que nós, aprendizes, nós não encaramos seriamente o fundo religioso, né? Que a gente simplesmente vai lá nem puxando por espiritismo, mas vai lá no centro espírita, vai lá na igreja evangélica, vai lá na igreja católica, simplesmente por ir, né? Acha que o único momento que tem que se elevar ali a Jesus e a Deus é entre as quatro paredes ali do templo religioso em que está, né? E acaba se esquecendo de trazer isso para o dia a dia, né? De colocar isso tudo que aprende lá em prática, não somente naquele momento que está lá no templo, no local religioso, mas também trazer para dentro de casa, né? E aí ele finaliza falando que é indispensável que nos tornemos recomendáveis. Isso, bacana. O Emmanuel, ele esmiuça bem o Evangelho, né, Ju? Dentro do dia a dia e nos traz formas de reflexões. Resumindo o que está aí naquilo que a gente pode colocar, não fazer as coisas por obrigação. Eu vou fazer... eu vou orar porque eu tenho obrigação de orar. Eu vou fazer o Evangelho no Lar porque eu tenho obrigação de fazer o Evangelho no Lar. Eu vou assistir... Não pode ser algo mecânico, né? Foi o que nós dissemos. Tudo que nós vamos fazer por amor. Eu vou pedir perdão para minha mãe porque o despertar falou lá que eu tenho que pedir perdão. Não. O sentimento, o desejo, ele tem que ser interno. Tem que nascer dentro de nós uma necessidade de fazer o melhor. E como que a gente faz para buscar esse sentimento, Natal? Todos nós, Jô, nós temos dentro de nós a capacidade de amar. A partir do momento que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está escrito, Deus nos deu a centelha divina, a fagulha, enfim. Nessa fagulha divina está o quê? Qual que é o princípio básico disso aí? É o amor. Deus é amor. E se somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos o quê? Formados no amor. Tá certo? Então, buscar dentro de nós onde está a centelha divina está aqui. É onde está a capacidade, é que nem você buscar no computador um arquivo. Você mexe, você abre essa janela, não está. Abre aquela janela, não está. Opa, peraí, deixa eu buscar tal senha aqui. Não é? A gente não faz isso, a gente não persevera ali. A gente tem que buscar algo que nos faça sentido, né, Natal? Isso. Vamos ver qual é a senha para abrir os melhores sentimentos do meu coração. E se de repente o que está bloqueando de eu abrir essa página na minha vida seja algum sentimento, alguma mágoa, é eliminar. Procurar eliminar isso aí. É o momento, Jô. Todo esse balanço que está tendo, esse chacoalho que está tendo no planeta, é o momento de todos nós buscarmos dentro do nosso interior o quê? Os melhores sentimentos. E o que estiver bloqueando, Jô, agora entra o poderia. Posso eliminar. Puxa, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter tratado aquela pessoa melhor, ele não teria me abandonado, né? E fica aquele, sabe, Jô? E o sentimento de remorso, Jô, o tal do remorso é uma coisa muito triste, né? A pessoa partiu, ficou aqui o encarnado, cheio de remorso, cheio de dívida, cheio de poderias, né? Então é esse momento
que nós temos que pensar, analisar e não perder tempo. Vamos buscar então essa renovação, não é? Pessoal, chegamos então ao final do nosso programa Despertar. Natal, muito obrigado por ter participado com a gente hoje, né? E na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa Despertar, aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.